Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia a todos. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, uma ótima quarta-feira. Que esse dia seja abençoado para você, para sua família, pela graça de Deus. Hoje nós vamos meditar o nosso momento aqui de meditação da Palavra de Deus. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Então pegue na sua Bíblia, Marcos, capítulo 1, do versículos 29 ao 39. E saindo imediatamente da sinagoga, foram para a casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. E, aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam até Jesus todos os enfermos e os possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida à porta de casa. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios, mas não lhes permitia falar, porque sabia quem ele era. Ele aqui está com o E minúsculo, ou seja, Jesus sabia quem ele era. Bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Encontraram-no e disseram: Todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie, pois é para isso que eu vim. E foi por toda a Galiléia, anunciando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos lá. Hoje esse evangelho, ele é continuação do evangelho de ontem e também do evangelho de segunda-feira. E hoje, segunda-feira, nós observamos que Jesus convida para segui-lo, André, Simão. Logo um pouco depois, Tiago e João. Daí ontem, no evangelho, fala que Jesus expulsou o demônio de uma pessoa. Cala-te. Imediatamente, o demônio saiu dessa pessoa. Hoje, aqui no Evangelho, diz que Jesus foi à casa de Simão e André, que eram irmãos. Jesus foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Logo, no mínimo, estavam 5 pessoas: Jesus, Simão, André, Tiago e João. Mas essa questão de quantidade eu não vou estar frisando aqui. E o que eu quero pegar para a gente já concluir a nossa meditação aqui, no sentido de pegar o foco desse evangelho, é no versículo 35. Versículo 35, que vem dizer aqui: Bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Vamos pegar 35b. Jesus saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Esse é o trecho que eu quero meditar aqui com você nesta manhã, nesse dia, quarta-feira, e para você que vai ouvir depois, no dia que você estiver observando esse vídeo. Vamos lá. Nós sabemos que Jesus é Deus. Não temos nenhuma dúvida disso. Nós, cristãos católicos, temos a plena certeza
da Santíssima Trindade, em que a Trindade é formada por 3 pessoas que juntos formam um só Deus. A pessoa do Pai, Criador, a pessoa do Filho, o Redentor, e a pessoa do Espírito Santo, o Santificador. Sabendo que Jesus é Deus, aqui diz, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Ou seja, nesse lugar deserto, no amanhecer, Jesus ele ia se comunicar com Deus, com o Pai. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele sentia essa necessidade de conversar com o Pai. Porque o Pai gosta do relacionamento, Deus gosta de relacionamentos. Tanto é que ele se relacionava com Adão. Todos os dias ao entardecer, Deus ia ter com Adão. E Jesus ele ia se relacionar com o Pai. Mas a Bíblia ela faz questão de dizer num lugar deserto, ou seja, onde ali está somente ele e Deus. Deserto, ou seja, não tem ninguém. Tanto é que mais tarde vem dizer aqui que os discípulos ficaram procurando e quando o encontrou, foi que Jesus falou, é o seguinte, vamos para outros lugares, vamos para as aldeias vizinhas, porque lá eu preciso pregar também. É necessário que eu pregue lá também. Mas Jesus teve esse entendimento no momento de oração, onde ele estava se comunicando com o Pai. Mas eu quero frisar isso, e aqui eu estou olhando para o Salmo do dia, o Salmo de hoje, porque o Salmo vem dizer aqui no refrão, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esse é o refrão do Salmo de hoje, Salmo 39, 40, né? 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus, ele veio fazer com prazer a vontade de Deus. Nós devemos fazer com prazer a vontade de Deus. Tanto é que Jesus ele fala aqui no finalzinho do Evangelho. Ele vem dizer aqui, pois é para isso que eu vim. Vamos pregar lá também, eu devo pregar lá também, pois é para isso que eu vim. O Salmo vem dizer, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ou seja, Jesus ele veio para fazer, para realizar, para concretizar a vontade do Pai. Mas, como eu falei inicialmente, mesmo Jesus sendo Deus e tendo esse entendimento, era muito importante para ele e necessário que ele tivesse essa comunicação com Deus. Daí você entende a ligação do Evangelho com o Salmo. Eu só falei do refrão, não vou ler as estrofes aqui do Salmo, ou seja, o Salmo completo. Mas só pelo refrão você já entende. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Mas no Evangelho também diz que Jesus foi logo cedo para um lugar deserto, ou seja, no primeiro horário do dia, para um lugar deserto, onde estava somente ele e Deus. E sem redundância, eu quero ligar agora com a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, que é lá do livro do 1 Samuel, não vou ler aqui, mas eu estou vendo a citação bíblica aqui. 1 Samuel, capítulo 3, versículos do 1 ao 10, depois o versículo 19 e 20. 19 ao 20 ou 19 e 20, como o 20 é seguinte. Depois nós vamos fazer uma formação sobre essas questões bíblicas. Mas 1 Samuel 3, do 1 ao 10, depois pulo 11, pulo 12, pulo 13 e 14, até chegar no 19. 1 ao 10, depois 19 ao 20. Onde Deus ele busca essa comunicação com Samuel. Onde ao anoitecer, à noite, na madrugada, no deserto, ou seja, no quarto, na cama,
onde estava ali somente o jovem Samuel, Deus o chama. Samuel, Samuel. E Samuel levanta. Como disse, eu não vou ler aqui, mas eu estou dizendo o que é que se tem na leitura. E Samuel levanta e vai até Eli. Senhor Eli, o senhor está me chamando? Não, Samuel, não te chamei. Vai e volta-te a deitar. Mas Eli era muito temente a Deus. E Eli tinha muito entendimento, embora Samuel fosse também, mas Samuel era muito jovem, ainda não tinha o entendimento necessário, como Eli tinha. Eli como um sacerdote. Mas aí Samuel volta a deitar e Deus chama mais uma vez, pela segunda vez. Samuel, Samuel. Samuel levanta e mais uma vez vai até Eli. Bate na porta do quarto de Eli. Eli, me chamou? Não, filho, não te chamei. Mas nessa segunda vez, Eli entende, ele tem um entendimento. É Deus que está chamando Samuel. E aí Eli ensina para Samuel: olha só, filho, se tu ouvires de novo alguém te chamar, tu vai responder: fala, Senhor, o teu servo escuta. E aqui no Evangelho diz que na leitura, perdão, na primeira leitura diz que Samuel voltou a deitar. E novamente Deus chamou Samuel. Assim como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel abre os olhos e diz: fala, Senhor, teu servo escuta. E aí Deus se comunica com Samuel. Vamos voltar ao Evangelho porque nós sabemos que Samuel foi um grande profeta do Senhor. Mas toda essa ligação, tanto do Evangelho para com o Salmo, quanto do Evangelho para com a primeira leitura, é para dizer para você, para a gente entender, a igreja vem hoje nos fazer entender que Deus ele quer se relacionar conosco. Que Deus ele gosta de se relacionar conosco. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Samuel disse lá: fala, Senhor, teu servo escuta. Jesus, ao amanhecer logo cedo, foi para um lugar deserto e se pôs em oração para conversar com Deus. E logo, quando os discípulos o encontraram, Jesus falou: eu entendi. Eu entendi o que é que Deus quer de mim. Da mesma forma que Samuel entendeu ser profeta. Mas Jesus entendeu também. Olha só, a gente está muito aqui nessa região. Vamos para ali, porque lá eu devo pregar também. Pois é para isso que eu vim. Diante disso, peçamos ao Senhor que nos ajude a ouvi-lo, a entender o seu chamado, a entender a missão que o Senhor quer para cada um de nós. A missão que Samuel conseguiu pelo ensinamento de Eli, eu vou usar a palavra intercessão, talvez não caiba tanto, mas pela intercessão de Eli, pela ajuda de Eli. Fala, Senhor, teu servo escuta. E a missão de Samuel foi ser profeta. Claro, dentre outras coisas. Mas a missão de Jesus, dentre outras coisas também, para aquela hora, para aquele dia, para aquele tempo, para aquele período de dias, foi pregar também nas aldeias vizinhas, ou seja, nas cidades vizinhas, no bairro vizinho, na casa do vizinho. Enfim. Samuel entendeu a sua missão, Jesus entendeu a sua missão, e o salmo de hoje vem para a gente como algo para cobertar, para cobrir essas duas leituras. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Resumindo e concluindo,
e pedindo a Deus que, assim como Samuel fez com prazer a vontade do Senhor, assim como Jesus fez com muito prazer a vontade do Senhor, nós também possamos fazer com muito prazer a vontade do Senhor. Vamos ter logo logo um momento formativo aqui no canal Espiritualidade Católica, falando algumas coisas sobre Bíblia, sobre algumas citações, sobre algumas ligações, por exemplo, o Salmo, o livro dos Salmos, ele é totalmente ligado aos evangelhos e algumas leituras também, inclusive do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Mas tudo isso a gente vai compreendendo com o tempo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã em mais uma meditação do Evangelho de Deus. Espiritualidade Católica, um canal feito de católicos para católicos. Até amanhã.